Olá, meus irmãos. Eu quero começar, a partir de hoje, gravar uma série de vídeos sobre o tema Teologia para Peregrinos, Erudição e Piedade. Nesse início, eu vou destacar 4 teólogos, 3 do século XX e 1 do século XX e XXI. Eu vou primeiro ler o que eles disseram, depois digo o nome de cada pensador, para que não haja nenhum tipo de preconceito a respeito da frase. Então, primeira frase. O objetivo da boa teologia é humilhar-nos diante do Deus Trino, de majestade e graça. Os antigos teólogos da Reforma e da Pós-Reforma estavam tão convictos que suas interpretações estavam muito distantes da majestade de Deus, que eles chamavam seus resumos e sistemas de nossa humilde teologia e uma teologia para peregrinos no caminho. Essa frase é do teólogo contemporâneo Michael Horton. Foi a partir dele que eu tomei a ideia, criei o nosso tema de teologia para peregrinos, erudição e piedade. Segunda frase que eu destaco. A tarefa da dogmática é precisamente reproduzir racionalmente o conteúdo da revelação que se refere ao conhecimento de Deus. Naturalmente, nessa reprodução do conteúdo da revelação, existe o perigo, em muitos níveis, de se cometer enganos e cair em erro. Esse fato deve predispor o teólogo dogmático, assim como todo aquele que se dedica à ciência, à modéstia. Quem disse isso foi Hermann Bavinck. Terceira, talvez a mais surpreendente pelo seu autor. A dogmática cristã permanecerá sempre como um conjunto de reflexões, de pesquisas e de descrições relativas passíveis de erros. Ele tenderá a um saber melhor. Outros virão depois de nós, e aquele que é fiel no seu trabalho espera que esses pensem e digam melhor aquilo que nós tentamos pensar e dizer. Hoje devemos fazer nosso trabalho com modéstia e tranquilidade, pondo em jogo os conhecimentos que dispomos. Não será exigido de nós mais do que recebemos, semelhantes ao servo fiel do pouco. Não nos lamentamos a respeito deste pouco. Não nos é exigido nada além da nossa fidelidade. Karl Barth. A última frase que eu destaco. O grande perigo é tornar a teologia um tema abstrato, teórico, acadêmico. Ela jamais poderá ser isso, porque é conhecimento de Deus. Isso é do pastor, pregador, Martyn Lloyd-Jones. Começo aqui eu. Meus irmãos, nós vivemos num impasse. Como teólogos, queremos apresentar uma mensagem relevante para a sociedade na qual vivemos. Nós queremos ser fiéis à palavra de Deus, expor a mensagem do texto e, ao mesmo tempo, aplicar à nossa época. Sabemos que a genuína igreja, fundamentada na palavra, com toda a sua ênfase na santidade, tem a sua voz profética para um mundo agonizante em seus referenciais puramente terrenos. No entanto, parece que essa voz tem sido abafada em meio a outras vozes que, distantes da plenitude da Escritura, apresentam mensagens de matizes diferentes, ora amparando-se na antropologia, filosofia, sociologia e psicologia de massa, ora, por vezes, como decorrência da interpretação da realidade pelo viés daquelas disciplinas,
apresentam uma mensagem focada na promessa final de bens terrenos para seus adeptos. Por isso, a pregação, muitas vezes, centrada no gosto do cliente, que paga por determinado serviço. Se em alguns momentos da história a pregação de uma salvação apenas transcendente foi uma ameaça, agora, de forma mais evidente, a ameaça com a qual a igreja se depara é de uma pregação de salvação que consiste simplesmente em bens materiais, conforto, sentir-se bem, etc. Toda obra tem um caráter dialogal. Nós dialogamos consciente ou inconscientemente com o nosso meio, com situações, com personagens, e esse diálogo prioriza aspectos que não são necessariamente os mais importantes, mas são aqueles que nós enxergamos, aqueles que nós destacamos por causa de outros elementos também aos quais somos suscetíveis. Por isso, toda a nossa produção é social, ainda que não saibamos mensurá-la precisamente até que ponto. Algumas obras mais explicitamente, outras menos, contudo, nenhuma é elaborada de modo neutro. Portanto, nenhuma obra pode se ufanar de passar incólume por este processo, onde estamos sempre numa dinâmica de diálogo, quer seja com o presente, quer seja com o passado, quer pretensamente com o futuro que imaginamos. A época, portanto, nos diz algo de seus atores, e cada ator histórico nos fala direta ou indiretamente do cenário que o inspira, dentro do qual ele foi gerado e nutrido, e, de certa forma, delimita a sua própria percepção da realidade. Porque as nossas referências nos privilegiam, mas também oferecem limites para nós. Nós não temos como escapar disso, porque nós nem sequer percebemos. Eu posso perceber teoricamente, mas na prática é muito difícil eu dizer, olha, eu percebo desta forma porque a minha formação é essa, a minha criação foi essa, eu tendo a desvalorizar essas coisas, a valorizar aquela outra. Isso não é comum a nós. Pode ser que até num fenômeno específico eu fale desta forma, mas até mesmo o fato de falar desta forma já indica o cenário que eu vivo e que me inspira, o referencial que eu tenho. Bom, mas continuemos. Com a teologia, não é e nem poderia ser diferente. A teologia, normalmente a chamada de sistemática ou dogmática, ocorre dentro de um locus próprio, no qual estamos inseridos e de onde concluímos que somos mais filhos de nossa época do que estaríamos dispostos a admitir. Elencando alguns pontos, podemos dizer que o nosso labor recebe influência mais ou menos determinante destes elementos. Primeiro, nossos pressupostos. Este é um ponto fundamental. Os nossos pressupostos se constituem em lentes por meio das quais percebemos a realidade. É impossível construir alguma coisa sem pressupostos, nem que o pressuposto seja de que eu creio que é possível construir. Não há essa abstinência intelectual, não há esse isolamento intelectual e emocional. Segundo aspecto, é o pensamento que explicitamente queremos combater, amenizar ou mesmo enfatizar. Daí aquilo que eu chamei a atenção para o diálogo. Nós podemos querer combater algo, amenizar ou enfatizar, fortalecer um tipo de ideia. Nós não estamos trabalhando num vácuo conceitual.
essas questões estão sempre patentes em nós, às vezes de forma muito mais clara e eloquente do que em outras, sem dúvida. Dialogamos com os oponentes de nossa visão e também com aqueles que são partidários de uma visão mais próxima ou considerada semelhante. Um outro aspecto é o clima de opinião prevalecente, o qual, de forma direta ou indireta, nos oferece diretrizes quase nunca percebidas em nossa empreitada. Você não percebe bem o clima onde você está. Eu estou aqui agora, numa sala climatizada, está tudo muito bem, mas eu percebo melhor essa sala climatizada quando eu saio dela. Quando eu saio é que eu percebo, pelo contraste, que aqui estava muito agradável, que aqui estava muito melhor, mais confortável de ficar. Então, no campo das ideias, o clima você não percebe bem, a menos que você saia dele. E é muito difícil você sair do clima de opinião prevalecente, a menos que você vá para um outro lugar, que tem outro clima, e talvez você consiga ter uma visão melhor daquilo que o influencia. Isso acontece mais, não tanto horizontalmente. Aliás, vamos dizer assim, horizontalmente, em termos geográficos. Ocorre mais em termos de tempo. Quando os anos se passam e você pode, algumas vezes, fazer com um pouco de maior objetividade uma avaliação daquele período, das opiniões prevalecentes, das leituras, das ênfases, e assim caminhamos. O outro aspecto, meus irmãos, é o objetivo que explicitamente propomos para o nosso trabalho. Esse objetivo, ele delimita bastante o nosso trabalho. Então, quem é o nosso público-alvo? O que esperamos alcançar com a leitura de nosso trabalho ou com a nossa fala? Então, de modo ilustrativo, podemos recordar que João Calvino ele escreveu as diversas edições das Institutas em latim e, em seguida, traduzia para o francês. Com ambos os idiomas e com as respectivas ampliações de seu trabalho, ele tinha propósitos bem definidos. Ele diz: preparar e instruir de tal modo os candidatos à sagrada teologia para a leitura da divina palavra, que não só lhe tenham fácil acesso, mas ainda possam, nesta escalada, avançar sem tropeços. É muito clara a sua perspectiva, é muito claro o seu propósito. Na tradução francesa de 1541, tradução que juntamente com os outros de seus muitos e belos escritos, contribuiu para modelar essa língua, no prefácio, ele diz que a sua obra poderia servir, abre aspas, como uma chave e uma abertura para dar acesso a todos os filhos de Deus, para entenderem bem e diretamente a Escritura Sagrada. No parágrafo anterior, ele já justificara. Redigia, primeiramente em latim, para que pudesse servir a todos os estudiosos de qualquer país que fossem. Então, depois, almejando comunicar o que daí poderia vir de proveito à nossa gente francesa, traduzia também para a nossa língua. Deve ser observado, portanto, que quem redige esse texto, quem grava esses vídeos, também não escapa aos pontos elencados e de muitos outros, percebidos ou não. A realidade, ela não está presa à minha capacidade de percepção. Eu posso perceber elementos que me influenciam, mas não é porque eu os percebo que eles passam a existir, e os que eu não percebo, eles não existem. Serve apenas para nos orientar essa questão. A percepção do objeto também não nos livra necessariamente dele. Eu posso ser alertado quanto a um perigo, a um condicionante, e posso tentar me cercar de elementos
que, se não eliminem esse condicionante, pelo menos tente mantê-lo sob controle. Mas essa percepção do objeto não nos livra. Eu posso, como eu disse, tentar mantê-lo sob controle, e mais, essa percepção nos oferece uma visão mais real e, portanto, humilde do nosso trabalho e compreensivo do labor do outro, porque o outro também está lutando com os seus condicionantes, tentando dar suas respostas dentro do lugar social onde ele se encontra, e estamos todos laborando, conforme Barth disse, com aquilo que nós recebemos, fazendo da melhor forma possível o nosso trabalho. Dito isso, nós podemos prosseguir chamando a atenção para o fato de que a teologia sistemática e a reforma estabelece uma conexão de valores e, portanto, de percepção. A reforma, como sabemos, ela reafirma valores, esmera-se por recuperar ensinamentos esquecidos, negados, corrompidos ou empobrecidos, retornando à exegese bíblica, a fim de compreender de forma mais clara possível os ensinamentos bíblicos, os sistematizando, especialmente em suas confissões e catecismos. Obviamente, no primeiro momento, a teologia romana seria o grande outro dos teólogos protestantes. Por isso, a menção constante ao que era considerado erro, omissão, exagero, deturpação. Todavia, toda obra é mais do que um diálogo. Ela é dialogal, mas ela é mais do que isso. É a tentativa de estruturação da realidade percebida. Quando lidamos com teologia, temos um agravante. Estamos lidando com a Escritura Sagrada, o que consideramos seu registro infalível da Palavra de Deus. Por outro lado, temos um grande e fundamental conforto. Cremos na iluminação do Espírito, que nos conduz à palavra e nos permite compreendê-la adequadamente. Calvino está correto ao dizer: nossa oração a Deus deve ser no sentido de desimpedir nossa vista e nos capacitar para a meditação sobre as suas obras. Em outro lugar, o Espírito de Deus, de quem emana o ensino do Evangelho, é o único genuíno intérprete para nulo tornar acessível. O Espírito é o autor das Escrituras. E por isso, ele é o intérprete para tornar acessível a nós. Por isso que o Espírito, Calvino chama de mestre, grande mestre, aquele que nos ensina na escola do Senhor, que é a sua palavra. O Espírito é o comunicador da palavra. A Confissão de Westminster, capítulo 1, parágrafo 6, declara: reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. A Bíblia não é um livro qualquer. A sua leitura não pode ser uma leitura simplesmente clínica, como se tornou comum a partir do Iluminismo no século XVIII. Quando nós lemos as Escrituras, nós buscamos entender a vontade de Deus, porque ali nós temos Deus a falar. E é por isso que essa leitura e meditação é acompanhada pela oração. Portanto, cabe a nós submeter o nosso juízo e entendimento à verdade de Deus, conforme testemunhada pelo Espírito. Sem o Espírito, todo o nosso trabalho exegético será em vão. A genuína exegese tem como pré-requisito fundamental a oração e o espírito de dependência de Deus. E é por isso mesmo que toda a teologia começa e continua sendo um diálogo com Deus.
Sem este diálogo, toda a teologia não passa de mexerico, não passa de fofoca. Nós estaremos falando de um Deus que nós não conhecemos. Apenas ouvimos falar, e de fontes que nós nem sabemos se são ou não seguras. O nosso desejo deve ser sempre o de expor com fidelidade a palavra em sua abrangência e fidelidade. Eu paro este vídeo por aqui. No próximo eu quero começar a falar sobre conhecimento e piedade. Que Deus nos abençoe e nos dê uma clareza quanto ao papel da teologia, a nossa responsabilidade como teólogos e pastores e o nosso grande privilégio. Amém.